Saudações e sejam todos bem-vindos ao canal Visão Global Sem Filtros. Hoje, na rubrica Comentar Global com Paulinho Costa, nós vamos discutir duas questões fundamentais. A primeira tem a ver com as consequências da escassez de divisas no nosso país e a segunda tem a ver com a redução do valor de compras diárias para quem esteja na diáspora ou, digamos, no estrangeiro. Embora essa questão de escassez de divisas seja um verdadeiro ping-pong entre o Banco de Moçambique e o setor privado, o fato é que a realidade já começou a cobrar seu preço e, como consequências, nós estamos sentindo que alguns empresários não estão conseguindo importar os bens que gostariam de importar. Então, é uma situação que deve nos levar a refletir profundamente sobre o rumo que nós queremos tomar com esta realidade. Bem, antes mesmo de entrarmos no detalhe desta questão, pedimos que se inscreva no canal, dê os seus comentários, dê o seu like e assim participe na dinâmica de tudo que nós estamos aqui a fazer. Retomando a questão de escassez de divisas. Na verdade, como dizíamos, estamos todos sentindo o efeito disso. E principalmente as empresas que têm faturas acumuladas e simplesmente não podem fazer nada, exatamente porque não conseguem ter divisas para continuar, portanto, com os seus negócios. Para todos os efeitos, a consequência mais grave pode não ser esta de acumular faturas, mas principalmente o fato de que esses bens essenciais que deviam ser importados, neste momento podem estar a fazer falta para o nosso mercado, podendo até imperar para o funcionamento de algumas empresas, porque pode se tratar de matéria-prima ou bens essenciais para a dinamização de toda a economia, como é o caso dos combustíveis, etc. Então, é momento de deixarmos de discutir assuntos econômicos como se fossem assuntos políticos e tratarmos de resolver, portanto, o problema que neste momento está colocando em causa todos nós e toda a nossa economia. No que se refere à reação atual do Banco de Moçambique visando, portanto, incentivar que os bancos consigam, portanto, acumular cada vez mais divisas, é uma medida que foi tomada, embora tardia, mas talvez seja a esperança que nós temos de ver os assuntos efetivamente resolvidos. Mas precisamos sim de fechar esse buraco como forma de resolver a grande pendência que pode se refletir tanto na oferta e procura e por essa via acabar desequilibrando todo o nosso mercado. No que diz respeito à questão de redução do valor de aquisição diária, portanto, para as pessoas que moram na loja, certamente está sendo um grande transtorno para as pessoas que vivem na diáspora ou pelo menos que viajaram. Uma vez que é de domínio de todos nós que, portanto, do ponto de vista de câmbio, o nosso valor, portanto, é muito reduzido comparado com aquilo que efetivamente é o poder de compra lá fora. O que significa colocar o limite de 50 mil meticais diários de aquisição pode parecer um limite razoável para quem vive em Moçambique, mas para quem precisa de se hospedar num hotel, precisa de passar suas refeições, precisa de se deslocar de um canto para o outro à procura de negócios, esse limite não parece razoável, pelo contrário, parece que ele complica a vida de muitas pessoas que estão procurando resolver os seus problemas. Casos recentes que nós tivemos relatos tem a ver com estudantes, por exemplo, que terminaram
às suas aulas e, por via disso, querem voltar ao país e procuram adquirir bilhetes de aviões. E estas pessoas simplesmente estão a ter dificuldades porque o valor mínimo para tanto comprar excede normalmente os 50 mil, que é o valor máximo que é colocado em Moçambique. Ou seja, o máximo em Moçambique está sendo suplantado pelo mínimo necessário para que essas pessoas efetivamente possam viajar. Então, é preciso que haja articulação no sentido de se ultrapassar isso. Até porque, mesmo deslocando fisicamente algum familiar para os bancos internos, para ver se consegue a dilação do limite colocado, o fato é que não se consegue fazer isso. Agora, é preciso que haja solução, porque as pessoas não podem ter o seu dinheiro retido nos bancos e querendo resolver os seus problemas fora, não poder fazer isso. Então, há que haver razoabilidade nisto, porque nós estamos a colocar um precedente dentro do qual as pessoas vão viver com limitações, mesmo tendo dinheiro para viver de forma contrária. Então, é de solicitar, sim, quem é de direito, para que possa fazer a sua intervenção. Ainda que se assuma que esta, como uma medida econômica, essa figura é importante, pode até ser, mas tem que haver exceção. Uma regra que não tem exceções pode ser pior do que não ter essa regra. Por exemplo, se alguém precisa viajar, quer adquirir bilhete, faz uma ginástica aí e não consegue fazer, portanto, a compra. O fato é que, à medida que o tempo vai passando, os bilhetes vão se encarecendo e todos sabemos disso. Então, havendo uma justificação plausível, aceitável, como essa questão de ter que adquirir bilhete ou ter que pagar serviços que exijam um pouco mais do limite que é colocado a nível nacional, e tem que haver consideração, desde que as pessoas efetivamente fundamentem e provem que existe essa necessidade. Tanto, ainda que possamos advogar por poupança ou controle das finanças, etc., isso não pode, tanto, ter seu sucesso mediante sacrifício de indivíduos que tenham condições para fazer o que pretendem fazer, ou pelo menos conseguir voltar à sua própria casa. Concluindo, ficou evidente que efetivamente nós temos problemas sérios de divisas e que há passos que foram tomados, sobretudo recentemente, visando resolver esse problema. Entretanto, para que as coisas não aconteçam meio ao caos, o que se pode recomendar é que primeiro se faça um estudo detalhado para poder introduzir para que seja a medida e não se introduzir a medida para depois correr-se atrás de forma paliativa para se resolver as consequências das medidas que foram tomadas. Por um lado. Por outro lado, notamos que houve excesso de zelo da parte do Banco de Moçambique quando ele colocou pé firme, sustentando que nós tínhamos divisa bastante. Entretanto, hoje, quando aparece a tomar medidas para ampliar tanto essa busca de divisa, é mais do que evidente que efetivamente o problema estava lá. Também é sabido que informações alarmistas do ponto de vista econômico não são boas informações, podem prejudicar muita coisa. Tanto, talvez se justifique não aparecer publicamente e dizer que tem problema de divisas, mas era importante que houvesse celeridade na solução do problema que existe. No que se refere a esta questão de limitação de aquisição diária fora do país, eu penso que há situações que devem ser avaliadas caso a caso, de maneiras a não criarmos prejuízo ainda maior ao cidadão. Por exemplo, crianças que queiram retornar a casa simplesmente
não podem retornar, têm as suas faculdades fechadas, não têm onde dormir e depois não têm como voltar. Isso não pode continuar assim. É preciso tomar em conta que existe esta parcela de pessoas que se encontra fora e que precisa de resolver os seus problemas e principalmente esses deslocamentos neste período de férias que se avizinha agora em maio, sendo que os bilhetes devem ser adquiridos antecipadamente. Por hoje é tudo. Nós queremos agradecer bastante a todos aqueles que conseguiram chegar até ao fim deste vídeo. Mais uma vez, nós queríamos pedir que aproveitem estes segundinhos para ativar o sino das notificações, dar o seu like e também trazer comentários. Já agora, o que acha que o Banco de Moçambique deve fazer adicionalmente em relação a esta questão de escassez de divisas? E o que deve ser feito em relação às pessoas que precisam de comprar bilhete, mas não podem, porque online devem pagar cash, enquanto isso o limite de compra é menor em relação ao limite que se requer lá dos valores para aquisição dos bilhetes. Dê o seu comentário e até breve.